A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós estamos meditando esse livro maravilhoso, esse livro de São Luís Maria Grimond de Montfort, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Hoje vamos meditar a 47ª rosa. Apartem-se dos maus, povo de Deus, almas predestinadas, e para fugirem e se livrarem do meio daqueles que se condenam pela impiedade, pela falta de devoção ou ociosidade, sem perder tempo, recitem frequentemente o Santo Rosário com fé, com humildade, com confiança e perseverança. Em primeiro lugar, todo aquele que pensar seriamente no mandamento que Jesus Cristo nos deu de rezar sempre, no exemplo que ele nos deu, nas necessidades infinitas que temos da oração, por causa de nossas atrocidades, ignorâncias e fraquezas, e pela multidão de nossos inimigos, certamente esse não se contentará em recitar o rosário uma vez por ano, como a confraria do Rosário Perpétuo solicita. Nem todas as semanas, como a confraria do Rosário Ordinário prescreve, mas ele o recitará todos os dias, sem falhar, como a confraria do Rosário Cotidiano pede, ainda que não haja outra obrigação além daquela sua salvação. É necessário rezar sempre e não deixar de rezar. Essas são palavras eternas de Jesus Cristo, nas quais devemos acreditar e praticar, sob pena de condenação. Expliquem-nas como quiserem, conquanto não as expliquem e nem as observem conforme a moda de hoje. Jesus Cristo nos deu sua verdadeira explicação nos exemplos que ele nos legou. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Como está em João 13:15. E havia passado toda a noite em oração. Lucas 6:12. Como se o dia não lhe tivesse bastado, ele empregava ainda a noite na oração. Ele repetia frequentemente aos seus apóstolos estas duas palavras: vigiai a carne. A tentação é próxima e contínua. Se não rezarem sempre, vocês cairão. Aparentemente, eles acreditaram que o que Nosso Senhor lhes dizia era apenas um conselho. Eles interpretaram essas palavras conforme a moda. E é por isso que eles caíram na tentação e no pecado, mesmo estando na companhia de Jesus. Se você quer, caro confrade, viver conforme a moda e se condenar conforme a moda, ou seja, cair de tempos em tempos no pecado mortal e depois ir se confessar, evitar os pecados grosseiros e escandalosos e conservar os honestos, não é necessário que você reze tanto, que recites tantos rosários. Uma pequena oração matinal e noturna, alguns terços oferecidos como penitência, algumas dezenas de Ave Maria, de um terço casual, quando lhe der vontade, isso já é o bastante para viver como um homem honesto. Se você fizesse menos,
você se aproximaria da libertinagem. Se faz mais, você se aproxima da singularidade e do fanatismo. Mas se, como um verdadeiro cristão que quer se salvar de verdade e caminhar sobre os rastros dos santos, você quiser não cair absolutamente em pecado mortal, romper todas as armadilhas e apagar todas as marcas inflamadas do diabo, você deve rezar sempre, como ensinou e ordenou Jesus Cristo. Assim, é preciso, pelo menos, que você reze seu rosário todos os dias, ou algumas orações equivalentes. Digo novamente, pelo menos, porque tudo o que você poderá fazer com o seu rosário todos os dias é evitar todos os pecados mortais e vencer todas as tentações em meio às torrentes de iniquidade do mundo, que frequentemente carregam os mais sólidos, em meio às trevas espessas que normalmente cegam os mais esclarecidos, em meio aos espíritos malignos que, mais espertos do que nunca, tentam com mais fineza e sucesso. Ó, que maravilha da graça do Santo Rosário, se você escapar do mundo, do diabo, da carne e do pecado, e se salvar no céu. Se você não quer acreditar no que afirmo, acredite em sua própria experiência. Pergunto a você se quando você fazia apenas poucas orações, como fazem no mundo, e do modo como comumente as fazem, você podia deixar de cometer faltas graves e pecados reprováveis que só lhe pareciam leves por causa da sua cegueira? Então, abra os olhos e, para viver e morrer santamente, sem pecado, ao menos mortal, reze sempre. Recite todos os dias o seu rosário, como todos os confrades faziam outrora no estabelecimento da confraria. Dando-o a São Domingos, Nossa Senhora lhe ordenou que ele o dissesse e o fizesse dizer todos os dias. O santo também não recebia ninguém na confraria que não estivesse decidido a dizê-lo todos os dias. Se atualmente na confraria do Rosário Ordinário se solicita apenas a recitação de um rosário por semana, isso é porque o fervor diminuiu, a caridade esfriou. Retira-se o que se pode de um péssimo orador. Mas, no princípio, não foi assim, como está em Mateus 19:8. Aqui é preciso observar 3 coisas. A primeira é que, se você quer se filiar à confraria do Rosário Diário, é participar das orações e méritos que há nela. Não basta se filiar à confraria do Rosário Ordinário ou apenas tomar a resolução de recitar seu rosário todos os dias. Além disso, é necessário dar seu nome àqueles que têm o poder de filiá-lo. É bom se confessar e comungar nessa intenção. A razão disso é que os membros da confraria do Rosário Ordinário não estão inclusos na confraria do Rosário Cotidiano. Mas os membros da confraria do Rosário Cotidiano estão inclusos na confraria do Rosário Ordinário. A segunda coisa a ser notada é que não há, absolutamente falando, nenhum pecado, nem mesmo venial, ao deixar de recitar o Rosário Diário, nem o semanal, nem os anuais. A terceira é que quando a doença ou a obediência legítima, ou a necessidade ou o esquecimento involuntário lhe impeça de recitar o rosário, você não deixa de ter o mérito e nem perde a participação devida dos rosários dos outros confrades. Assim, não é absolutamente necessário que no dia seguinte você diga 2 rosários, para compensar um que você perdeu sem culpa, como suponho. Porém, se a doença permitir que você recite uma parte do seu rosário, você deve recitá-lo. Bem-aventurados
Senhor Jesus, os confrades do Rosário, que todos os dias estão em volta e em vossa pequena casa de Nazaré, em volta de vossa cruz sobre o Calvário e em torno do vosso trono nos céus, para meditar e contemplar vossos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Ó, quão felizes eles são na terra por causa das graças especiais que o Senhor lhes comunica, e quão bem-aventurados eles serão no céu, onde eles o louvarão de um modo especial, pelos séculos dos séculos. Ademais, é preciso recitar o rosário com fé, conforme as palavras de Jesus Cristo. Credes que haveis de conseguir e que as obtereis. Marcos 11, 24. Creia que você receberá de Deus aquilo que lhe pedir. Ele o atenderá. Ele lhe dirá: seja-te feito conforme creste, como está em Mateus 8,13. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem nada hesitar, recitando o seu rosário, e lhe será dado. Em terceiro lugar, é preciso rezar com humildade, como o publicano. Ele se ajoelhava com os 2 joelhos no chão, e não com um joelho suspenso, ou em cima de um banco, como os orgulhosos mundanos. Ele ficava no fundo da igreja, e não no santuário como o fariseu. Ele ficava com os olhos abaixados, não ousando olhar para o céu, e não com a cabeça levantada, olhando aqui e ali, como o fariseu. Ele batia em seu peito, e se confessando pecador e pedindo perdão. Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Conforme Lucas 18, 13. E não como fariseu, que desprezava os outros em suas orações. Cuidado com a orgulhosa oração do fariseu, que o tornou mais endurecido e maldito. Porém, imite a humildade do publicano em sua oração, que lhe obteve o perdão de seus pecados. Fique atento para não fazer nada fora do normal e nem pedir e desejar conhecimentos extraordinários, visões, revelações e outras graças miraculosas que Deus às vezes comunica a alguns santos na recitação de seu terço e rosário. Só a fé basta. Agora que o Evangelho e todas as devoções e práticas de piedade estão suficientemente estabelecidas. Em suas securas, desgostos e desalentos interiores, nunca omita a menor parte do seu rosário. Isso seria um sinal de orgulho e infidelidade. Mas, como um bravo campeão de Jesus e Maria, sem ver nada, sentir nem experimentar nada, reze, ainda que secamente, seu Pai Nosso e sua Ave Maria, considerando da melhor forma que puder os mistérios. Não deseje doces e as balas de crianças para comer com o seu pão cotidiano, mas para imitar Jesus Cristo mais perfeitamente em sua agonia. Prolongue às vezes o seu rosário. Quando você sentir mais dificuldade em recitá-lo, e posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22, 43. A fim de que o que foi dito de Jesus Cristo, quando ele estava na agonia da oração, possa ser dito de você. Ele orava ainda com mais instância. Em quarto lugar, reze com muita confiança, fundamentada na bondade e liberdade infinitas de Deus e sobre as promessas de Jesus Cristo. Deus é uma fonte de água viva que corre incessantemente no coração daqueles que rezam. Jesus Cristo é o seio do Pai eterno, repleto do leito da graça e da verdade. O maior desejo que o Pai eterno tem quanto a nós
é nos comunicar as águas salutares de sua graça e misericórdia. E ele clama: todos vós que tendes sedes, vinde às águas, conforme está em Isaías 55. Venha beber de minha água através da oração. E quando não rezamos para ele, ele se queixa de que o abandonamos. Abandonaram-me a mim, que sou fonte de água viva. Jeremias 2,13. Deixamos Jesus feliz quando lhe solicitamos suas graças. E lhe agradamos muito mais ainda do que quando sugamos os seios cheios de uma ama de leite. A oração é o canal da graça de Deus e o bico dos seios de Jesus Cristo. Se não o sugamos pela oração, como devem fazer todos os filhos de Deus, eles se queixará amorosamente. Até aqui não me pedistes nada. Pedi e vos darei. Buscai e encontrareis. Batei a minha porta e eu vou-la abrirei. Além disso, para nos incentivar ainda mais a suplicá-lo, ele prometeu que o Pai Eterno nos concederia tudo o que lhe pedíssemos em seu nome. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar o rosário todos os dias. Vamos bater a porta e ela se abrirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio e Petreutina, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.